bem-vindos a mais um episódio do Café em Dia. E hoje é muito especial porque eu tô recebendo dois amigos que não são só corretores, que é o Kleber e a Mariana da Entremob. Em falar nisso, eu tô falando certo o nome da imobiliária? Tá. É isso mesmo. A brasileirou um pouquinho. A brasileirou, ele é chique, gente. Ele pôs um nome. Mas eu quero apresentar vocês. Claro, a gente tem uma amizade, mas eu quero apresentar vocês assim, ó. Antes da gente começar, como é que vocês caíram no mercado imobiliário? Fala um pouquinho como vocês dois se conheceram, porque eles são casados, tá? Eu comecei primeiro, né? Tanto que depois a gente se conheceu junto. Lá. Não, a gente se conheceu lá, fazendo um plantão há exatamente 12 anos. 12 anos. 12 anos. E não calcula a idade. Não, essa parte a gente esquece. Na verdade, eu comecei no ramo imobiliário porque eu fui ver um apartamento para comprar. E na época o Kleber comprou junto comigo o apartamento, mas aí ele desistiu. Porque ele falou, apartamento? Da compra do era apartamento. o cliente medroso. Ele é o famoso... Qual que vocês tinham comprado? O Prats. Mas daí vocês desistiram do Prats e depois compraram Ele de novo? solicitou distrato, a gente foi... É o cliente dando trabalho, gente. Vamos entender exatamente. que ele era o cliente que deu trabalho pro corretor. Ele é o cliente que pediu o distrato, pediu para devolver todos os valores e tudo mais. E aí... Você deu trabalho mesmo. A minha missão era, vou provar para ele que lá é um bom negócio. Porque eu queria morar lá e eu tinha colocado na minha cabeça que aquele Mariana era o lugar. sendo Mariana. Sendo Mariana. Mas eu falei, preciso provar, né? Sim. E aí a gente foi conhecer vários outros empreendimentos e foi quando nós chegamos... Lá no Vivarte, lá no né? Vivarte, no Medeiros. E aí lá eu comecei a encher o corretor de perguntas. Várias perguntas, porque eu precisava provar pro Kleber que o outro era melhor. Era melhor, porque na verdade eu queria morar no outro, entendeu? Nossa, vamos se ligar quando o cliente começar a fazer isso, se não tem uma coisa oculta ali por baixo. Segundas intenções. E aí, ok, finalizamos o atendimento. Na hora que eu estava indo embora, o corretor brincou, porque nós somos com mais um casal de amigos. E aí o corretor brincou e falou, tirando os corretores, a corretora ali, o resto eu enganei direitinho, ele brincou com a gente. Aí eu tava voltando pro carro, aí eu falei, não, preciso responder pra ele. Aí eu voltei. Eu falei, eu não sou corretora, eu sou professora. Aí ele falou, você não é professora? Eu falei, sim, sou professora de história. Aí ele falou, não, então você tá no lugar errado, você devia vir trabalhar comigo. E aí eu fui embora, convenci o Kleber, continuamos com o Prats. E aí eu voltei a falar com o corretor, porque ele me ligou. Ele falou, você não vai vir trabalhar comigo mesmo? Nossa, é coisa da vida, E né? aí a gente tava conversando, eu falei, destino. vai, mete a cara. Eu falei, você muda suas aulas para um outro período e vai trabalhar, tenta. No pior das hipóteses, você tentou. Sim. Se ele falou que você é boa, talvez você tenha algum tino comercial que a gente não tá vendo. Sim, Né? mas professora é comunicadora, né, Kleber? E todo vendedor é um ótimo comunicador. É isso aí. Sim, é exatamente isso. E aí foi isso que eu fiz. Eu ficava no plantão das 9 às 6 e aí eu dava aula das 7 às 11. E aí eu fiz isso por uns... Por isso que você tava sempre cansada, né, Mari? Sempre morta, com aquela olheira que chegava aqui. E a gente acha que as pessoas começam e começa tudo muito fácil. Não, o começo é muito difícil. Mas daí eu lembro, a gente se conheceu, o Kleber era de marketing, né, Kleber? Trabalhava em São Paulo, era coordenador de marketing em São Paulo. E terminando esse assunto, eu lembro até hoje, quando ela fez a primeira venda dela, que ela recebeu no mês o que ela receberia, acho que uns quase 3 meses de professora. 3 né? meses. E olha que não era a comissão mais alta do mercado. Não, era uma comissão ok, né? Então, assim, quando ela chegou pra mim e falou, eu tô ganhando quase 3 meses de professora. Eu falei, é isso aí, cara. Sai Você de se ser encontrou. professora. Gente, a gente não tá incentivando que as pessoas não sejam professoras, Não, tá? É que nesse ponto deu certo pra ela. Não, o mercado imobiliário a gente sabe que ele remunera muito bem. Sim. Mas continuar no mercado por muito tempo é o segredo, porque eu acho que é mais persistência do que talento em vendas. Sim. Muito. Com muito certeza. mais. Muito mais suor, muito mais trabalho, né, feito para conseguir se manter no mercado. Você né? pode até ter talento, mas se não tiver consistência... Você que não é continua aquilo no de ouvir mercado. muito não, de vende, erra, por que eu perdi essa venda e aprende de novo. E é assim que a gente chegou. Sim. Porque a gente ficou um tempo lá no plantão e eu lembro que você foi pra Cirela, o Kleber ainda não estava trabalhando no mercado, né? Ainda não. Eu fui para outro lado profissionalmente e vocês foram vender, que é muito emblemático em Jundiaí, que é o Vista Park, o Pleno, o Brisa. São empreendimentos que foram um sucesso. Sim. Vocês ficaram lá? 8 anos. Você 9 ficou anos. 9 anos, né? 9 anos nós ficamos lá. 9 anos vendendo 4 empreendimentos, basicamente, Sim, em Jundiaí. Metade desse tempo foram 2, né? Porque logo já acabou o Pleno e o Vintage.
porque faltavam poucas unidades. E aí a maior parte foi Vista Park, Livinho Tirapina, Brinco. E daí vocês tiveram uma faculdade de aprender a vender na planta, né? Foi. É. Cirela foi uma faculdade. E eu acho que assim, a gente pegou um projeto que tinha 1.300 apartamentos. Então assim, era um bairro fechado. Era um bairro né? fechado. Então assim... Já pensou com vários clientes igual o Kleber, quer desistir? Não, peguei tem que vários. revender? Eu Quando paguei... eu sentia na mesa que o cliente era medroso, eu falava, tá vendo aquele ali? Meu marido desistiu da compra, tá? Isso. Eu aquele tenho lá. um caso real aí. Em casa. Vou te contar a história, vem aqui. Não, e os corretores que já atenderam comigo hoje já viram, eu já usei essa história milhões de vezes, porque assim... Que é real. É real. Eu passei por isso, entendeu? Eu sei que o cara tá sentindo do outro lado, o cara tá suando, tá se Que é muito desmanchando. sério, né? É o não primeiro comprando uma imóvel. É um calça passo jeans. importante, né? E envolve dinheiro. E a gente sabe que não é pouco. A entrada de um imóvel, por mais que seja facilitada, é um valor considerável. E você vai ficar muito tempo ali com aquela dívida, que não é dívida, é um investimento, mas você vai ficar abraçado com aquilo por um... Tem uma outra coisa que eu acho que muita gente vê no mercado, que é aquela questão de... Infelizmente, tem muita gente que é mal assessorada, Sim. ou ouve muita história da planta. Então a pessoa vê o sobrinho que perdeu o apartamento, que não conseguiu terminar de pagar. Por que você acha que acontece muito isso, Kleber? Você acha que é uma falta de orientação desde o começo? Porque planta é muito específico. Sim. O que você diria assim para o cliente? Ó, para comprar na planta, vocês precisam se planejar dessa forma. O que você orientaria? Eu acho que é muito falta, muitas vezes é falta de assessoria. Tem falta às vezes de comprometimento do cliente no processo, mas a maioria é falta de assessoria ao longo prazo. Porque quando o cara compra, normalmente é para entrega daqui 2, 3 anos. Que é muito tempo. Muito tempo. Então a pessoa ela tem que normalmente se estruturar financeiramente. Então assim, não sujar o nome, não comprometer tanta renda. Então muitas vezes a pessoa no meio do caminho compra carro, compra um monte de coisa nova e aí vai comprometendo o que ela poderia pagar lá na frente. E às vezes acontece muito da pessoa falar assim, eu só emprestei o nome pro meu amigo, a conta não é minha, né? Que é o famoso tirar o carro no nome de alguém. Então isso compromete muito, isso dá muito problema futuramente. Então é algo que a gente sempre enfatizou muito pro cliente, é um cuidado que você precisa ter. Vocês conseguem acompanhar o cliente durante o período de obras? Ou tem algum momento, porque quando eu fui pro Prontos, foi porque eu sentia esse delay, sabe? De tipo, você vende aqui, a pessoa vai pegar daqui 3 anos. Vocês conseguem ter um acompanhamento ou vocês fazem uma estrutura pro cliente ir acompanhando? O que vocês fazem? Eu acho que o principal segredo é você assessorar muito bem no começo, explicar bem a estrutura, deixar ele muito bem entendido com isso. E aí depois, quando faltar 1 ano para a entrega, normalmente a gente monta grupos de WhatsApp, de transmissão, lista de transmissão. Nossa, que legal. E a gente manda, falou, tá faltando 1 ano, então toma cuidado com o seu nome. É a primeira vez que eu vejo alguém que vem de planta falar que manda mensagem 1 ano antes avisando que vai ter a entrega. Porque na verdade a gente se coloca muito no lugar, porque quando nós compramos a gente ficou com muito medo. E o nosso não faltava tanto tempo assim para entrega. Era um prazo bem mais curtinho, que a gente comprou faltando 6 meses. E a gente já sentiu muito medo. Porque você tem medo de perder emprego, você tem medo de... A vida acontece. E o nosso financiamento foi pela Caixa, então a gente teve muito problema no financiamento. Muito, porque assim, na época o corretor nos vendeu super bem o projeto e falou que precisava ser vendido, mas não vendeu o financiamento e como faria isso. Então quando a gente foi fazer o financiamento, a gente bateu muita cabeça com documento, e a gente tinha na época, a gente fez composição de renda. Para quem não conhece, a gente somou a renda com os pais da Mariana, que eram o meu sogro. Então a gente na época somou a renda. E aí são vários detalhes que estão no meio do caminho, e aí a gente foi descobrindo isso durante o processo. É o famoso trocar o pneu do carro com o carro andando. Só que daí isso gera um trauma. Um trauma, exatamente. E às vezes o cliente some, né? Daí ele coloca, sei lá, a culpa no corretor. Hoje vocês entendem um pouco mais de que talvez, se vocês tivessem um corretor, que nem vocês, 1 ano antes fala assim, olha gente, vai entregar o imóvel, você já tem alguém que pode assessorar no financiamento. Eu quero mais falar disso. E como que é esse negócio que vocês fazem de 1 ano antes vocês chamar um cliente pra tipo, como tá a sua vida agora? Geralmente, principalmente o Kleber monta uma lista de transmissão pra chamar essas pessoas e perguntar, você continua no mesmo emprego, continua com a mesma renda, teve alguma mudança? Pra gente já conseguir direcionar o cliente pro que ele precisa fazer, porque em 1 ano ele tem esse tempo
de ajeitar as coisas, né? Caso Sim. necessário. Às vezes deu uma, né? Às vezes mudou de emprego, então é algo O casal se separa. Exatamente. A gente lida muito com isso, E a o gente noivo, né? e a gente pegou aí muito período, a pandemia foi um exemplo. Então, assim, a gente pegou muitas vezes, o cliente tinha uma renda familiar de 6 mil, um exemplo. Aí chega, você vai conversar com a pessoa faltando um ano, ela tá com 4 mil. E esses 4 mil já não encaixa mais o financiamento que precisava. Então a gente vai orientando para ele fazer uma composição de renda para não perder o imóvel, né? Então a gente faz uma estrutura ali. Você tem algum valor de entrada a mais? Você talvez tenha um carro para aumentar essa entrada e conseguir financiar. É realmente o que uma precisa. assessoria. A gente... Não é à toa que vocês ficaram tanto tempo em lançamento e vocês são um case de sucesso de corretores que vendem na planta. Eu lembro quando você falava pra mim que no Vista Park vocês chegaram a fazer churrasco lá para vários clientes, que é uma coisa que eu não vejo acontecer no mercado de lançamento. Por isso que eu quis tanto trazer vocês aqui, porque eu sei que vocês têm uma metodologia diferente de trabalho. A gente sempre pensou muito nessa empatia de se colocar no lugar do cliente. Porque é o que a gente sempre fala, o sonho não pode virar pesadelo, né? Então, e em alguns casos vira. Então a gente tenta auxiliar o máximo possível para preservar realmente o cliente disso. E sendo bem sincera... É ser humano, né? Não tem nada mais gratificante do que você entrar no condomínio. Oi, Mari, tudo bem? Depois você passa aqui tomar um café. Então é muito gostoso isso, é muito bom isso. Mas é algo que demanda tempo, demanda... esforço e aquilo que você falou no começo, persistência. Ou seja, vocês foram para um plantão e às vezes para alguns corretores o plantão ele parece que é uma ponte, né? Eu tô aqui, daqui a pouco eu tô no outro plantão, daqui a pouco... E ele não constrói um relacionamento, né? E eu acho que o segredo do nosso mercado é relacionamento. Muito. E enxergar o cliente assim, né? E eu vejo muito corretor que abandona o lançamento e vai pro pronto porque sente essa falta Eu do fiz isso, relacionamento. eu né? fui essa. E é normal porque a gente está acostumado no plantão de vendas, no stand de vendas, a entender a venda como tirar um pedido. O cara preenche uma ficha, pegou o documento do cliente, mandou para dentro, assinou, próximo. Tchau esse cara. Não existe esse cara mais para ele. Né? E acontece muito. A gente entrou no mercado e a gente via muito isso. Você tava, Sim. A gente e a gente vê até hoje. Hoje a gente tem um plantão no Medeiros que a gente cuida lá. Os nossos corretores estão lá agora. Então assim, a gente ensina muito isso para eles porque a gente vê o mercado trabalhar ainda muito assim ainda. Tira pedido e manda embora. E manda embora. Né? Então, e isso você chega no longo prazo. Isso gera um desgaste tão grande, tanto para a nossa profissão, que daí a pessoa fala, mas corretor... É tudo igual. Vende e larga. Né? E a gente tem essa ideia de ser diferente, de ter esse cuidado. Mas vocês conseguiram, por ter ficado muito tempo vendendo um produto, desenvolver uma metodologia. Porque quando a gente começou, ninguém ensina nada. Não. Ele ensina a fazer assim, ó, esse é o decorado, você vende assim, o fluxo de entrada é esse... Ninguém te faz uma preparação, né, de como você pode ser um corretor diferente no mercado. Eu acho que vocês tiveram esse insight, tiveram tempo para desenvolver e ir testando, né? Metodologias. E isso é uma coisa que a gente preserva muito, principalmente com os corretores. No entanto que a gente enfatiza Hoje vocês têm muito. uma equipe de... Eles são uma imobiliária, tá? Mas não é porque vocês são imobiliários que a gente não é amigo. Na verdade, a gente só se ajuda no mercado, A né? gente fala que a gente nunca vai deixar de ser corretor. Não. Por mais, entendeu? A gente sempre. Então, E é o que a gente ama fazer, né? A gente ama fazer isso. A gente gosta desse terror que a gente sente. Que fica o rico, fica pobre a cada venda. E você vende, daqui a pouco você gasta tudo porque a vida acontece. Não é que a gente é desorganizado financeiramente, mas é porque o nosso salário ele vem de uma vez. E ele vai de uma vez também. E ele vai de uma vez, porque quando ele chega, você paga todas as contas, você sabe que tem que vender outro. Então, assim, eu não sei por que a gente quer isso pra nossa vida. É muita adrenalina. Eu falo pra turma que depois que o bichinho pica, você não consegue mais sair. Não sei o porquê. Você quer aquela adrenalina de novo daí. E toda venda é a mesma adrenalina. É a mesma. É tudo igual. E ela acontece diferente, não é igual. Não, se fosse existe igual, uma seria venda chato. igual. Mas acho que é por isso que a gente fica, porque é uma história diferente a cada venda, A cada venda. E daí quando você vai até o final com o cliente, daí você vê todo... é uma delícia, né? Não tem nem o que falar. E o cliente às vezes tá morrendo de medo, ele desiste, liga pra você, não quero mais. Aí você liga e consegue convencer o cara, faz o cara voltar. Porque a gente já sabe que lá na frente ele não vai se arrepender. Não vai. Mas a gente entende que o Kleber queria se arrepender. E aí eu dou o exemplo do Kleber de novo, tá vendo, gente? Ele não se arrepender. E é tão legal isso, porque eu acho que é legal vocês falarem isso.
Hoje eu vendo muito pronto, que o cliente ele já paga a valorização do mercado. Sim. Mas eu tenho uma pergunta mais técnica para fazer, que é a seguinte: existem correções durante a planta, que é a correção do INCC, e o cliente ele compra num valor e ele vai pegar o imóvel em outro. Sim. Ainda compensa pela valorização. Ainda compensa muito. Na verdade, assim, você tem hoje o INCC, que ele é o Índice Nacional, né, De Construção Civil, e aí, hoje o índice ele é baixo, tirando a pandemia que foi Foi algo atípico, né? É. Normalmente você trabalha hoje a 8% ao ano, que reajuste isso o saldo do apartamento, tá? Isso. Mesmo assim, dá uma diferença absurda você pegar ele na planta do que Pegar comprar ele pronto. pronto, tá? Então vou dar um exemplo de um apartamento que eu fui gestor, que é da Encamp aqui em Jundiaí. A gente começou a vender ele a 189 mil. Ele pronto hoje, o pessoal tá vendendo ele a 300, 310. É. Então foi uma valorização aí de quase 50% nessa brincadeira aí, até mais, dependendo desses 2 anos aí, tá? Então foi mais de 110 mil de valorização. Se você for pensar em INCC, que a pessoa pagou nesses 2 anos, ela deve ter pago em torno de uns 25 mil, mais ou menos É aí. pouco. Então é pouco perto do que ela valorizou o dinheiro dela, tá? Isso pensando na revenda imediata, né, Fá? É, Pensando porque que ele se você acabou de esperar pegar mais- as chaves, exatamente, que ele está revendendo exatamente como a construtora entregou. Ele não fez mais nenhum aporte nesse imóvel. Ele não investiu ainda no Não, imóvel. ainda né? não. E a gente nem tá fazendo a conta que ele não aplica 189 mil. Ele dá uma entradinha normalmente de 15 mil reais. É pouco, né? E aí ele vai pagando mensais às vezes de 1.000, 2.000 reais por mês. E ele financia a diferença. Então, a grande parte do valor, que é 80% que os bancos financiam, Sim. ele não dispôs desse dinheiro. Então, ele ganhou em cima do montante geral, mas investiu 20% só. Né? Então, no Para final quem das contas, consegue se programar. É- Em geral, a planta ela vem para o cliente que está comprando o primeiro imóvel. Sim. Porque imóveis de alto padrão, aí o perfil é outro. O cliente quer o imóvel naquele local. Exato. Ele está se planejando para ter um imóvel melhor. Então, eu acho que daí É um muda. segundo passo. É um segundo passo e provavelmente vocês vendem também, que é o Resort Prime da Santa Ângela. A gente sabe que lá é um projeto lindíssimo. Lá não é o perfil do primeiro imóvel. Não. ele já Tá, o perfil- cliente já está no segundo imóvel, ele vendeu ele já está com um valor maior, aí ele vai tentar dar o máximo possível de entrada para não ficar com uma correção muito grande no saldo. É isso. Então são perfis diferentes, mas eu continuo dizendo, compra imóvel pronto. Mentira, gente. Tem que comprar o imóvel que caber no seu bolso, né? Que E a couber gente no fala bolso. muito isso, é muito entender o seu perfil. E Sim. eu brinco que comprar imóvel é igual escada, você tem que subir um degrau de cada vez. Não adianta você querer Sim. ir pro 3º degrau de uma vez, você tropeçar e cair E aí vai virar facinho. frustração, né? Vira. É que eu acho que às vezes atendo o cliente assim. O cliente ele vem para comprar um apartamento e sei lá, ele imagina que ele vai conseguir, por exemplo, Fabiana, eu falo, esse é o primeiro imóvel? Mas eu quero uma casa em Jundiaí, térrea, no centro, e eu quero pagar 200 mil. Aí é difícil, porque você tem a difícil missão de dizer pra ele assim, não encontre imóvel nesse valor no centro. Acho que ninguém é um centro agora de cidade tá encontrando nesse valor, Sim, né? não. Então você tem que fazer todo um trabalho pra ele entender que o perfil dele é ir na planta, comprar um apartamento e daí ele faz o sonho dele, né? Sim. E vocês compraram um, agora vocês compraram um de investimento e enfim, vai dando passinhos, né? Com certeza. Isso é muito importante. É isso que a gente fala que é a consultoria. É por isso que a gente bate tanto com a equipe em questão de treinamento, para justamente o corretor saber fazer isso. Então você pode comprar, mas vamos fazer por etapas. O seu Sim. primeiro passo é esse. É que tem cliente que fica bravo, né? Sim, E é sim. normal. É normal. Porque você Claro. tá jogando um banho de água fria no sonho dele. Então você tá É. falando, cara, você não vai poder comprar o que você quer. Mas não é que você não vai comprar, você não vai comprar agora. Exatamente. É um processo. É um processo. Então, na hora que a gente consegue mostrar pra ele que, pô, você vai comprar, e eu falo muito isso no plantão, que esse tipo de imóvel, que é o primeiro imóvel desse casal novo, desse cara solteiro que tá ganhando melhor agora, é um imóvel que a gente chama de imóvel trampolim. O cara Sim. não vai passar a vida inteira naquele imóvel, de maneira alguma, daqui a Não. uns 3, 4 anos aí ele tá Já tá em vendendo. outro. E aí esse imóvel vai valorizar na mão dele e ele vai poder comprar algo maior, dar entrada num imóvel que ele quer. Aí ele vai poder fazer esse rolê do imóvel pronto. É, Que é ir visitar os imóveis, enfim, é tudo um caminho a ser percorrido. E outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito de entrega de chaves.
Porque vocês passaram por isso 2 vezes, eu lembro que quando eu vendi lá a Cirela, era muito, eu vendi muito pleno. Sim. Aí eu visitava lá com a construtora e eles tinham um checklist lá que era pro cliente falar que visitou. Mas era um checklist só do imóvel tá pronto, não era um checklist de entrega, que é o que vocês já fizeram algumas vezes. E eu queria que vocês dessem dicas aqui, como fazer essa parte. É porque no momento da entrega tá todo mundo muito feliz, é aquele momento de Emocionado, pegar a chave, né? Então aí é por isso que a gente fala, tem que ter bastante atenção para não misturar a emoção com o que precisa ver, né? Então é importantíssimo analisar vários itens. Então, por exemplo, conferir a parte de janelas, todas estão fechando. Mas você fala se tá fechando, se o trinco funciona. Se o trinco funciona, se o vidro tá ok, se ela abre exatamente e volta. Porque às vezes o que acontece, ela tá ali fechadinha, mas aí quando você vai abrir a primeira vez, ela já não abre mais. Ela tá torta, às vezes ficou mal colocada. Então, são detalhes que a gente precisa olhar. Ver se todas as portas têm chave, porque às vezes a gente quer chave no quarto por algum motivo e você não tem a chave. Mas vem algum kitzinho com chave ou não? Depende daí da construtora. Depende da construtora. Tem algumas que tem algumas que já põe na porta, já deixa na porta, por exemplo. Entendi. Né? Então são vários itens, mínimos detalhes. Uma coisa que a gente sempre fala, muitas construtoras já têm hoje nas entregas, mas leve um balde, leve um cabo de vassoura que seja. Por quê? O cabo de vassoura você vai bater no chão para ver se tem algum piso oco. Olha! E aí você pode bater nos azulejos para ver se também tem. Tá? Por lei, as construtoras elas têm 5 anos de garantia, então ela é obrigada a te ajustar. Mas se você vê antes, é melhor do que você ter que melhor. fazer reforma. Tá? Exatamente. Então, senão ele vai ter que entrar depois e arrumar com seus móveis lá Nossa, dentro. pelo amor de Deus. Então, assim, isso aí te adianta muito. Então, assim, nesse dia o engenheiro está junto com você. Então, você vai jogar água, por exemplo, no banheiro para ver onde está a caída. Se a caída não tá voltando para dentro do apartamento, se tá indo direto pro ralo. Então, são coisas importantíssimas. Então, já teve caso, nosso caso deu tudo certo, os 2 apartamentos, mas teve cliente nosso que o cara jogou a água ficou empoçada no meio do banheiro. Nossa, é um inferno, né? A gente que é dona de casa sabe, né? Pelo amor de Deus, você xinga o pedreiro até a 5ª geração. Isso aí. E a construtora de junto. Sobra até pro corretor. Nossa vida, cada vez que você tem que enxugar aquela água, o negócio volta, meu Deus do céu. E aí a gente fala, dê descarga, pra ver se a descarga tá funcionando direitinho. Abram todas as torneiras e deixem por alguns minutinhos aberta pra ver se o sifão tá funcionando, se não tá vazando água embaixo. Porque às vezes a gente abre a torneira tá funcionando e fecha. Mas aí não deu tempo de ver se o sifão tá ok, se foi bem instalado ou não. Então, deixa alguns minutinhos pra ver se tá tudo funcionando. É porque ninguém... Eu comprei o apartamento pronto, mas a maioria não tem noção do que olhar. Nem você falou, tá no emocional e ele entra no apartamento e tipo, tá tudo certo. Mas será que é os vícios ocultos que a gente não vê? Exato. E isso eu acho legal. E tem alguma... Vamos supor, deu um problema. Daí tem todo o processo dentro da construtora que você aciona para ser resolvido. Depende de construtora a construtora. Tem algumas que já vem um checklist. E aí, se tiver algum problema, você não vai assinar o checklist. Então, você não assinando, ele não te entrega a chave. Ele não vai entregar a chave para você. Então, ele vai fazer primeiro a manutenção e te entregar a chave. Né? Mas então, é importantíssimo você não assinar. Porque a partir do momento que você assina, você está concordando com o que você está recebendo. Com tudo aquilo, exato. E aí, depois você vai ter que abrir um chamado para agendar um horário com o engenheiro, para que ele volte e faça os reparos. Então, a partir do momento que você não assina... É melhor. É melhor porque ele tem que resolver o problema, porque senão ele não consegue te entregar chaves. E para a construtora, o interessante é entregar o quanto antes, porque quanto mais tempo ela fica, os custos é para ela. Sim, condomínio, PTU. Condomínio, PTU. Exato. Então, se você recebeu, aí até você ser atendido é muito tempo. Agora, se você não aceita a chave e fala, não, preciso fazer manutenção de X, Y e Z, eles vão correr para fazer isso. Esse é outro ponto também, né? Na planta, você paga o imóvel, os custos só é seu a partir da entrega da chave. Isso aí, tá? Então é uma preocupação que todo mundo tem, falar, eu vou pagar condomínio já, eu vou pagar IPTU, não. Você vai pagar só depois que você receber a chave na mão. Tá? Não tem aquilo, teve algumas construtoras que faziam isso aqui em Jundiaí, tá? Que era você... Eu vendi muito remanescente, que é enquanto o cliente está no processo de financiamento, cobrar do cliente o IPTU e condomínio. Isso ainda está acontecendo?
Ou não? Olha, hoje eu não É que vejo daí muito depende mais de isso. consultora para consultora também, né? Hoje a grande maioria não faz Não isso. faz isso, Não. né? Não, só a partir do momento que você pega as chaves. A grande maioria hoje em contrato já vem dizendo que os custos do imóvel são a partir do momento que você tiver a posse do imóvel. Dá pra entender, porque a construtora, eu não discordo da construtora quando ela faz isso, porque de qualquer forma, eu já tive consultora que me explicou assim, Fabiana, o cliente chega aqui, se ele pagar o imóvel à vista, a gente entrega a chave na mesma hora. Sim. A condição de financiamento é uma condição dele. Sim. Então, se a gente tá esperando, meio que não é um problema nosso, mas não é uma prática de mercado, e a gente sabe que no pronto os custos é a partir da entrega de chave. Sim. Exato. Então, assim, depende muito do perfil da construtora, até do projeto, às vezes, Sim. tá? Do que a construtora em si está trabalhando naquilo. Mas hoje eu sinto uma diferença de uns anos atrás para agora. Melhorou, né? A Muito. velocidade de financiamento. Antigamente a gente tinha aquela coisa de fazer financiamento era 120 dias, às vezes um parto para conseguir E os sair. correspondentes eram mal treinados, Eu, né? com certeza. Eu acho que gente hoje tá sofria todo. muito. No entanto, que é o nosso caso. Nosso primeiro imóvel, nós fizemos financiamento e a gente sofreu horrores na mão do correspondente. Eu acho que era uma época que o pessoal não tava. A Caixa colocou. Porque eu não sei, eu não vou saber dizer quanto tempo faz que a Caixa trabalha com correspondente, né? Fora do banco. Mas eu acho que a Caixa. Vou falar Caixa e todos os bancos. Agora eles têm uma consciência mais de treinamento. Sim. Sim. E a própria assessoria, o próprio pessoal tem uma consciência diferente agora de como tratar o cliente. Parece que era uma época meio que terra de ninguém. Você vê, na época do Vista Park, que a gente fazia os remanescentes, se o cliente falasse que ia fazer Itaú, a gente ficava triste porque demorava, era difícil. O banco em si, as pessoas que trabalhavam no banco não entendiam de financiamento imobiliário. Então todo mundo foi aprendendo no meio do processo. Então é uma tristeza. Hoje, você vai fazer pelo Itaú, em 20 dias o contrato está É pronto. o melhor. É o melhor. A melhor plataforma imobiliária que a Entendeu? gente tem. Então, assim, hoje eu vejo também isso. Por isso que essa preocupação, talvez, do IPTU ou economia já não exista mais tanto. Porque já não é mais um problema nem para consultora e nem para cliente, né? Quando vira, eu falo pro cliente no pronto 60 dias, né, para o proprietário receber. Porque a gente sabe que tem uma questão do assinatura, registro, vistoria. E daí porque às vezes você assina o contrato em 20 ou 30, mas até que esse contrato volte pro banco, é mais 20, 25 dias, né? Mas, em geral, 60 dias entre começar e terminar um processo, meu Deus, é muito rápido. Muito. Pra gente que outra começou vida, né? há 10 anos atrás. Nossa, e a gente já passou, né? Eu já vi cliente ficar 4 meses. Sim. 5 meses. A gente já teve caso também de 5, 6 meses e o processo não saía de jeito Nossa, nenhum. imagine, coitado desse cliente. E aí é muito desgastante, né? Porque cada vez que vira um mês, você atualiza a documentação. Então todo mês você pede documento atualizado e nada de assinar o contrato. Então era bem sofrido para todos os lados, né? Mas vocês como corretor, eu falo porque eu também passo por isso, né? Às vezes o cliente fica lá na ponta e ele acha que a gente não sofre com ele. Ou que a gente não tem um compromisso. Eu sei que tem corretor que não tem. Sim. Mas a maioria que eu conheço, que eu me relaciono, a gente tem muita preocupação em terminar. Né? Sério, a gente tem nome no mercado já. A gente não dorme, fica preocupado com o caso. Sonha com o cliente. Nossa, você sonha que você tá... E quando vem a boa notícia, você liga pro cliente, você tá quase desmaiando de alívio, de contar assim pra ele, viu? Deu certo. Aí você fica tão feliz quanto ele que vai pegar a chave, né? A alegria que a gente sente quando vai entregar. Porque, tipo assim, gente, olha só, foi super legal. Todo o tempo que eu passei com você, mas eu não quero mais. Pode ir agora. Chega, eu quero agora só te ver super feliz. Eu não quero ter que te ligar todo Você só dia. me manda foto do como tá a sua casa. Isso, pelo amor de Deus. Parece uma brincadeira, mas você quer se relacionar com o cliente, mas já não naquele processo, porque você sabe que só tem nervoso envolvido. É só estresse. Mas a gente não vê a hora de chegar a parte boa, né? E o que vocês estão achando da minha nova empreitada? Muito maravilhoso, tô adorando. Não, é legal. Uma das coisas que eu quis trazer vocês como um dos primeiros convidados é porque a gente já tá na vida um do outro há muito tempo. E a gente conversou muito sobre o mercado imobiliário. A gente cresceu de formas opostas, mas é muito gostoso saber que, além de, claro, a gente é amigo, mas que a gente divide o mercado com pessoas idôneas, com pessoas honestas. E tem os mesmos princípios, né? Isso. E assim, a gente é amigo há muitos anos, mas até profissionalmente a gente trocou tanta figurinha, aprendeu muita. tanto junto, porque que nem hoje a gente vende pronto na imobiliária.
né? E a gente aprendeu muito com você, com o William, que é um amigo nosso também, que sabia muito de pronto, assim, pegava muita informação de coisa que a gente não tinha a mínima noção de como fazer. Eu falei assim, eu não sei como... E a troca era a mesma, porque É. às vezes eu lembro de ligar pra Mari e ela me orientar de algumas coisas que estavam acontecendo. Porque quando eu ia levar o cliente lá no Vista Park, era um cliente que eu estava atendendo que me pediu, eu não trabalhava o produto. E de vocês sentar, me apoiar, e sem ganhar nada, só na troca de amizade mesmo. Mas É um crescimento junto, né? É. Mas, assim, é uma delícia, assim, essa sua empreitada é muito legal, porque, assim, a gente vê o crescimento e a gente vai crescendo junto, né? Então isso é muito legal, da gente vendo todo mundo se desenvolver com projetos novos e legais. E eu falo isso muito para corretor que começa agora. Porque todo mundo, hoje a gente é muito imediatista, as coisas de rede social e tudo, a gente quer... Dá uma em uma falsa semana, sensação de sucesso. em uma Exatamente. semana o cara quer estar bombando e... Nossa, eu quero estar... Meu, Aí só a gente sabe. o bastidor Meu da pessoa. Deus. Mariana, quantas vezes a gente foi no Hortolândia, sei lá, a gente panfletou Jundiaí Nossa inteiro. Senhora. Acho que é legal falar isso pro corretor que tá entrando hoje. É. A gente panfletava. Panfletado. Comércio. Por comércio. De ir lá, e porque não tinha. Os plantões faziam o quê? Dava uma lista telefônica pra gente trabalhar. Liga aí e acha cliente. Não tinha essa coisa de receber lead, quantos leads você vai me mandar hoje, eu não tô Imagina. recebendo lead bom, não existia nada Eu disso. nem sabia o que era lead, nem gente. sabia. A gente só sabia o que era cliente. Agora que gourmetizou, né? Antigamente era- Gourmetizou. Ai, gente. Porque agora é lead. Antigamente, não tem cliente, vai se vira. E vai a gente era vira. cobrado. Viu quantos clientes você vai trazer hoje? Não trouxe ninguém, o que você tá fazendo aí o dia inteiro? Né? É. Era bem esse. E era essa sensação mesmo, de que, tipo, às vezes você passar o dia inteiro num plantão e cadê, gente, que eu não atendi um cliente. Isso era desgastante. Né? Isso Daí acho que dói, o corretor né? entra hoje. Ponto externo. Nossa, quando eu Nossa. entrei, eu fiz posto de gasolina, fiz restaurante. Shopping. Fiz que nem Nossa, doido. 13 horas em shopping. Ah, muito. Então, hoje o cara, o corretor vem, senta e fala, não, eu preciso estar Cadê meu vendendo lead? e... Cadê o meu cliente? A gente não, a gente tem que ser criativo pra ter o cliente. Então eu vejo muito isso. É aquela coisa assim de você plantar pra você colher, não tem jeito. Ó, a fato. gente tá 12 anos no mercado. 12 anos. É 12 anos de caminhada, errando e aprendendo pra chegar até aqui. E tem Não- muito pra E aprender ainda. muito. Então, A gente assim, não sabe, né, o tamanho que vai crescer ainda. Aí o corretor entra e fala, em um ano ele quer ser o corretor de alto padrão. Por quê? então. Como assim? Você acha que você vai conseguir atender alto padrão em um ano? E é engraçado que as pessoas têm muito isso, né? Eu só vou ser um corretor de sucesso se eu vender alto padrão. Por quê? Eu A nem vida- escrevo isso no meu auto. Eu falo, eu gosto de vender imóvel, gente. Não interessa o exatamente. valor que eu tô vendendo. Eu Nós acho a dois delícia vender o imóvel. Crescemos vendendo imóvel de quanto? É que às vezes a pessoa quer mais status que dinheiro. É, Talvez, porque tem essa também. Talvez essa. É, seja. ele quer postar a foto dele vendendo a casa de 2 milhões. Sim. Que tudo bem, é uma belíssima de uma comissão. Mas se Sim. você certeza. trabalhar certinho, você vai vender imóvel todo mês. Você vai fazer história todo mês. Exatamente. E o alto padrão, eu acho que ele é consequência. E eu acho que assim, você pegar o alto padrão é muito legal, que você tem um atendimento diferente, mas a conquista é diferente. Eu sinto a conquista ali do primeiro imóvel, talvez primeiro imóvel no sentido não só de o apartamento, a primeira coisa que o cara comprou, mas a primeira casa, a primeira É emblemático, chácara, a primeira... Cara, é demais. É uma conquista e é uma emoção pra todo mundo e aquilo transborda, que a energia você sente Sim. aquilo no ambiente, né? E você tá auxiliando mesmo. Mas a gente não tá falando que o mercado de alto padrão não é legal. Não, É legal, maravilhoso. sim. Claro Né? que é. E eu acho que é instagramável. Porque hoje todo corretor quer ser... Eu faço muita coisa com o meu Instagram. Mas eu não deixo de postar os imóveis de médio padrão. Sim. Entendeu? Tem um monte de apartamento de 500 mil, 400 Sim. mil, 300 mil. Eu falei, São imóvel, lindos. gente. São lindos. O capricho, às vezes. Eu tenho um apartamento que eu vendo no Parque da Uva, que a proprietária desistiu. Mas é lindo. Tipo, é 250 mil. O capricho daquele apartamento, às É o vezes você cuidado, entra numa né? casa de 2 milhões e o proprietário não tem aquele capricho. Não tem. Não tem. Então eu gosto de vender imóvel caprichoso. Ai, que delícia quando você vê o proprietário contando. Esse quadro fui eu que fiz, é minha mulher que quis colocar aqui. Poxa. Não, tem proprietário que vai fazer atendimento junto com você que parece um corretor de tão detalhe. Ele Porque faz, ele planejou. e ele faz isso cada com uma detalhe. paixão, Sim. fala aquilo com uma paixão. Eu fui fazer uma visita ontem com um corretor meu lá numa casa do Jardim Paulista.
Uma casa linda, linda, linda. E é uma casa de 370 metros. Então, é assim, maravilhosa. E aí, o que acontece? Um sonho, né? Um sonho. E o cara contou todos os detalhes de como ele fez a casa. Isso é... Isso é o que faz ser... A gente não vende só imóvel, você vende a história daquele imóvel. Isso aí. E a gente Mesmo faz que parte ela- do sonho da pessoa, Sim. né? E você vai ser uma pessoa que vai marcar pro resto da vida, se você fizer um bom trabalho. De um jeito ou de outro você vai ser marcante. É. Que seja pro lado bom. E ontem, as pessoas me falaram que não tinha café aqui. Como está o café hoje, Kleber e Mariana? Porque é café hoje, gente. Ó, já acabou já, né? Já acabou. Eu trouxe pronto Bebi porque não- só um pouco, né? Mas o rolê de coaque não dá certo, não. Mas tá bom, Kleber? Maravilhoso. Maravilhoso. Café gourmet é outra coisa, né? É. Não é gourmet, Kleber. Eu não sou uma pessoa gourmet. Não. Ai, gente. Só ele sabe a pessoa bagaceira que eu sou. Toda loirinha assim, de Hoje nós estamos aqui produzidos. Em off ela vem me perguntar assim, você vai tomar esse café? Meu, eu tomo café do plantão, que é o... E o do plantão é terrível, gente. Terrível. Melhorem os cafés Então, dos assim, plantões. imagina- Um pedido pros corretores. É. Melhorem os cafés dos plantões pros café do corretores. plantão é café raiz, hein? Nossa É. senhora. Meninos, meus queridos, vocês são meus amigos. Muito obrigado de vocês terem topado. Eu que A agradeço gente que agradece o a convite. oportunidade, estamos muito felizes pelo seu projeto e pelo convite, com certeza. É que a gente tem que pegar os amigos pra fazer essas coisas no começo. Não, eu peguei porque, olha só, a conversa pra mim foi riquíssima. Legal. E é lindo ver o trabalho de vocês, parabéns. Obrigado. E a gente vai continuar no mercado, vocês vão voltar ainda. Com certeza. E eles estão num plantão do Medeiros vendendo um empreendimento. Então entra lá no Instagram dele, olha lá o que é, porque é muito legal. E vai lá dar trabalho pro Kleber e pra Mariana. É isso aí. Com medo, vai lá. E obrigada, Fá, parabéns pelo projeto. Obrigada, Mari. Tá muito bacana mesmo. Parabéns pela iniciativa. Ai, eu fico É muito muito feliz. legal de ver isso, muito gratificante. Ai, obrigada. E amanhã não, gente. A FENS continua amanhã, mas eu vou estar aqui na sexta-feira que vem, daí com 2 advogados que eles também conhecem, que é o Dr. Marlon, que presta assessoria para nós jurídica. Então o bate-papo também vai ser muito legal. Venham visitar a FENS e sigam o Café em Dia. Isso aí.